gente continua a nossa jornada dentro da Epístola de Tiago e hoje nós vamos fazer Tiago, capítulo 1, dos versículos de 5 a 15. E talvez um dos grandes desafios para todos nós, ao ler a Epístola de Tiago, é de se deparar com a quantidade de temas variados que surgem na Epístola e como Tiago conecta esses temas tão diferentes, tão distintos, no decorrer de uma epístola de 5 capítulos. Isso é um grande desafio para nós, mas não podemos olhar para a epístola de Tiago como se fosse apenas versículos soltos, isolados, como que se Tiago estivesse dizendo coisas desconexas e amontoou essas ideias em uma sequência e enviou essa epístola. De forma alguma. O Espírito está direcionando Tiago de uma maneira específica, ele é intencional. O Espírito, na maneira como ele age, tem intenções específicas, eternas. E Tiago está sendo direcionado a escrever cada uma dessas palavras, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever cada uma dessas palavras. Então eu me apoio nessa verdade espiritual para poder sondar aquilo que Tiago está querendo nos dizer através das suas palavras. Talvez um dos pontos principais da epístola de Tiago é como o autor, Tiago, conecta provas, dificuldades e pressões com um crescimento de fé. Então, quando Tiago está falando sobre adversidades, aflições, ele está falando que essas situações produzem um crescimento de fé e perseverança em cada um de nós. No contexto das pressões, nós encontramos a oportunidade de receber de Cristo, de receber do Senhor uma nova revelação de quem Ele é. Uma revelação do conhecimento de Cristo Jesus. E eu creio que em estações como essas, recebemos oportunidade de ver o Senhor como nós nunca o vimos antes. Talvez você esteja aqui nessa noite e em alguma área da tua vida você esteja passando por alguma pressão, alguma dificuldade. Eu quero que você se engaje junto ao Espírito Santo para sondar o que Ele está fazendo nessa situação específica, porque nesse ambiente Ele tem revelação do conhecimento de Cristo Jesus para você. A maneira como Tiago conecta todas essas coisas, e ele nos mostra que nós podemos avançar em meio a essas situações com alegria, e falamos sobre isso na semana passada. Mas Tiago não nos fala sobre a alegria simplesmente como uma resposta imediata à pressão, como se fosse uma alegria desprovida de sentido, uma alegria desprovida de entendimento, de sobriedade. Nós falamos muito sobre isso no livro de Eclesiastes, e foi interessante que todas as vezes que tocávamos em assuntos como esse, nós falávamos que de alguma maneira nós já estávamos tendo um contato com aquilo que Deus tinha para derramar sobre as nossas vidas dentro dessa epístola, dentro da epístola de Tiago. Então a nossa alegria, ela não é uma resposta imediata à pressão, mas quando nós conseguimos alicerçar a nossa confiança no Senhor, quando nós conseguimos construir a nossa confiança nele, a alegria do Senhor virá como uma revelação de quem Ele é. No meio das pressões, nós alicerçamos as nossas vidas nele, colocamos a nossa confiança naquilo que Ele está fazendo, e então, de maneira sobrenatural, Ele revela quem Ele é. Ele revela o seu cuidado sobre as nossas vidas. Ele revela a maneira como nós podemos caminhar junto com Ele e romper, porque no meio dessas estações existem romperes do Senhor. Podemos chegar nos nossos limites, mas nessas situações, no meio das pressões, há um aumento de revelação de quem Ele é. Precisamos buscar isso. Precisamos entender que no meio dessas situações, o Senhor tem um aumento de revelação. E isso fornece um avanço no poder da nossa fé. A nossa fé deve amadurecer. Paulo, quando escreve a respeito da fé, ele nos diz que isso é um dom. E o dom é um presente que recebemos, mas o amadurecimento deste dom é minha responsabilidade. Se a fé é um dom de Deus,
recebemos esse dom graciosamente, mas amadurecer esse dom é nossa responsabilidade. E em estações como essas que Tiago está descrevendo aqui, de pressões, adversidades, são um terreno fértil para que a nossa fé possa ser desenvolvida, amadurecida. E eu creio que no meio dessas situações, quando passamos colocando a nossa confiança nele, a nossa fé também é aprovada. É muito importante entender isso, porque nós sempre falamos: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, como que se simplesmente dizer ter fé é o suficiente ou dar conta de tudo aquilo que esse conceito de fé envolve. Então, uma vez que recebemos o dom da fé, precisamos amadurecer. E Tiago nos diz que as estações de adversidade são um terreno fértil para que a nossa fé venha amadurecer. Por isso ele diz que podemos nos alegrar. Nós chegamos nos limites das nossas forças. Sabe quando parece que nós não vamos mais aguentar? Às vezes até dizemos: eu não consigo mais. Para mim chega. Cheguei no meu limite. E aí, nessas estações, o convite que o Espírito Santo de Deus faz a nós é: entre no lugar de oração, entre na presença do Senhor, peça forças para Ele, busque o Eterno, o Todo-Poderoso. E quando não há mais para onde ir, quando não houver mais saída, então receberemos o poder de Deus para suportar e permanecer até que Ele nos tire desse lugar, porque é a presença que nos conduz. Como o povo caminhava no meio do deserto, se a nuvem se movesse, então o povo se moveria. Se a nuvem parasse, por 7 dias o povo ficava acampado. Mas se houvessem inimigos, não somos guiados pelos inimigos, não somos movidos pelas circunstâncias. O que nos move? Se estamos com os olhos na presença. Então, até mesmo para permanecer nos lugares de pressões, precisamos entender que é necessário pedir a Ele e entrar no lugar de oração. E eu vou te dizer que a permanência nesse lugar produz em nós amadurecimento na revelação da força do Senhor em nós e através de nós. Nós ainda não temos noção, nós ainda não temos a dimensão de quanta força o Senhor tem para derramar sobre nós. Mas como nós vamos entender isso? Como nós vamos experimentar? Ele vai nos esticar. Ele vai nos levar até o limite das nossas forças. E quando você disser: aqui a minha força acabou, mas se você entrar no lugar de oração para fazer essa declaração, meu irmão, você pode receber do Senhor o fortalecimento, porque Ele não falhará nas suas promessas. Ele não falha. Então a revelação é um fruto desse relacionamento, quando nós entramos no lugar de oração. E aí Tiago nos faz avançar, porque como podemos nos relacionar com aquele que é eterno, insondável, que é tão poderoso, que nos assombra, e à medida que olhamos para Ele, ficamos até mesmo confusos de tanta majestade, poder, glória, santidade, aquele que os anjos não conseguem parar de descrever com canções e é adorado de eternidade em eternidade. Como podemos avançar em um relacionamento como esse? Cara, não é simplesmente chegar e eu quero me relacionar com o Senhor. Ele decidiu nos oferecer esse relacionamento. Ele que está em luz impenetrável, abriu esse véu de luz, rasgou esse véu e veio a nós. Mas ainda assim, só vir a nós não seria suficiente. Ele nos capacitou. Recebam nessa noite em nome de Jesus. Ele nos habilitou para termos um relacionamento onde nós podemos conhecer quem Ele é. E essa habilitação vem por meio da sabedoria de Deus. É por isso que Ele nos dá a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é um convite
para sondarmos quem Ele é. Meu irmão, se alegre, porque Deus quer que o conheçamos. Se Ele decidisse se esconder de nós, jamais o encontraríamos. Mas Ele quer que você o conheça. E eu posso te garantir que Ele quer que você o conheça de maneiras ainda sobremodo excelentes que você conheceu até então. E isso aumenta uma expectativa no meu coração, porque existem porções dos céus, conhecimento, intimidade, maneiras como Ele fala, maneiras como Ele age, que eu ainda não conheço, mas eu estou sedento para conhecer, e que se houver graça nele, para que isso seja derramado, que Ele encontre isso em nós, nesta noite, para a glória do nome dEle. É por isso que Tiago nos chama a esse lugar de sabedoria. Precisamos entender quem Ele é e como Ele está se relacionando conosco no meio dessas pressões, no meio dessas adversidades. E se você quer entender isso, Tiago nos diz no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça a Deus, peça a sabedoria, que Ele dá a todos que lhe pede. Ele dá a todos. Ele é a fonte da sabedoria. É dessa maneira que Salomão, no livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz: porque o Senhor dá a sabedoria. É Ele quem derrama isso sobre nós. Tiago é influenciado pelos escritos de sabedoria do Antigo Testamento. Não somente o livro de Eclesiastes, como nós falamos tanto na última série de ministrações, como também o livro de Provérbios, os escritos judaicos de sabedoria. E Tiago está completamente consciente de que existe uma fonte dessa sabedoria, e ele derrama essa sabedoria. A sabedoria é o meio pelo qual nós podemos conhecer, podemos compreender, podemos cumprir a vontade do Pai. Se você deseja realizar a vontade do Pai, é necessário que você busque nessa noite sabedoria de Deus. Não somente para ter a informação, mas para que você receba a revelação dessa vontade. Porque muitas pessoas têm acesso à informação, mas informação por informação é natural, mas a revelação é sobrenatural. E a revelação é Ele quem derrama, é Ele quem dá. E se você deseja cumprir a vontade dEle, meu irmão, nós desejamos cumprir essa vontade. Precisamos receber essa sabedoria, porque não é apenas uma informação, mas é como nós o acessamos. É a sabedoria da cruz, como Paulo escreve em 1 Coríntios, que o mundo não pôde conhecer com a sua própria capacidade, com a sua própria ciência. Pelo contrário, ficaram à parte por causa do seu próprio orgulho. Mas Deus decidiu dar isso aos pequeninos. Deus decidiu dar isso para aqueles que têm fome e sede. Deus decidiu se revelar a nós por meio da sabedoria da cruz, que para o mundo é loucura, mas eu te garanto, meu irmão, que a loucura de Deus é infinitamente mais sábia do que a sabedoria de qualquer homem sobre a face da terra. É essa sabedoria que o mundo não pode compreender. Essa é a sabedoria da cruz. Os homens olham para a cruz e tremem. Os anjos olham para a cruz e querem sondar esse plano glorioso que está preparado antes da fundação do mundo. Ele se revelou a nós por meio do seu Filho. Então, se você precisa dessa sabedoria, em nome de Jesus, que nesta noite essa sabedoria seja buscada nas suas orações. Peça a Deus. Não basta eu chegar aqui e dizer: eu profetizo que Deus vai derramar sabedoria sobre a tua vida, porque não é isso que Tiago está nos dizendo. Tiago está dizendo: se você quer, entre no lugar de oração.
Se você quer, Wagner, busque, peça. Não adianta alguém agora levantar como um profeta: eu profetizo sabedoria sobre a tua vida. Não é o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que a porta já está aberta. O acesso está liberado. Quantos precisam de sabedoria de Deus? Então se alegre, cara. Se alegre e aumente as tuas expectativas, porque Ele derrama essa sabedoria para todos aqueles que o buscam, sabe? E é interessante que Ele dá liberalmente. A palavra grega aqui é aplós, no sentido de generosidade. Como Paulo, ao escrever em 2 Coríntios 8, falando sobre as ofertas, falando sobre a liberalidade de entregar uma oferta, Paulo usa a mesma palavra. E aqui Tiago aplica essa palavra na maneira como o coração do Senhor está engajado em derramar essa sabedoria sobre nós. Você consegue conectar essas duas realidades? A generosidade do Senhor em derramar a sua sabedoria. É a maneira como Paulo nos ensina como devemos nos aproximar dele no momento do ofertório. Só que eu não consigo mensurar a generosidade perfeita do Pai. Que generosidade é essa? Que João 3,16 nos diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Paulo nos diz que, ora, se Ele entregou, se Ele deu o seu próprio Filho, Ele não nos daria juntamente todas as outras demais coisas, os recursos sobrenaturais. Ele entregou o seu próprio Filho. É com essa generosidade. Mas é interessante que essa mesma palavra, aplós, ela tem um outro sentido. Um sentido de sinceridade, de simplicidade. Como, por exemplo, Paulo aplica essa palavra em Efésios, capítulo 6, no versículo de número 5. Ele diz: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade. É a mesma palavra que Tiago usa lá. Na sinceridade do vosso coração. É desse mesmo sentido. Quando nós olhamos e sabemos que o Senhor, Ele está sinceramente desejoso de derramar isso. E essa palavra ela é muito forte, porque isso remove dúvidas. Porque se pensássemos na generosidade, eu fosse, cara, como Ele é generoso. Mas será que essa generosidade está para mim? Tiago está dizendo, Ele está completamente desejoso de derramar isso sobre a tua vida. E Ele fala isso sinceramente a você nessa noite. Meu irmão, não duvide do que Deus está falando aqui nessa noite. Que você possa receber do céu. Porque existe um trono, mas deste trono, um rio que corre deste trono. E as águas deste rio estão jorrando aqui neste lugar, nesta noite. Ele quer que você acesse isso. É integridade, perfeição, essa simplicidade. Simplesmente peça a Ele, porque Ele simplesmente nos dá. É um gesto simples do Senhor. Só que é tão gracioso, tão grandioso, que parece ser tão longe de nós. Mas que isso seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Que seja descortinado o que de fato está liberado para nós no reino do céu. Meu irmão, nós podemos acessar essa realidade espiritual. Nós podemos adentrar e receber, simplesmente abrir as nossas mãos. Porque você vai dizer, mas Zeca, essa sabedoria é sobrenatural. Mas meu irmão, o natural de Deus é sobrenatural para nós, com a lógica deste mundo. Mas para Ele não. É como um pai que ouve o seu pequeno filho, que correndo vem até as abas das suas vestes e puxa, e dizendo, Abba, alguém que vá a Israel,
pode ouvir os pequeninos chegando próximos dos seus pais e os chamando, papai, papai, e é Abba, Abba. É dessa maneira que o Senhor quer que nós venhamos nos aproximar, porque foi assim que Ele nos ensinou. Ele nos disse que quando fôssemos a orar ao Pai, pudéssemos dizer, Abba. Meu irmão, nessa noite eu vim aqui para tocar nas orlas das vestes do meu Senhor. Eu vim aqui para chamá-lo, para clamar por Ele, como uma criança corre em direção ao seu pai, com toda a sua sinceridade. Meu irmão, existe uma sinceridade do Senhor também para ser derramada sobre nós aqui nessa noite. Tiago nos garante, Ele naturalmente nos dá. Ele pega os seus padrões, os padrões eternos, os padrões celestiais e derramam sobre as nossas vidas, que esses padrões possam modelar as nossas casas para a glória do Senhor. E eu ficava meditando sobre os padrões dos céus, os padrões eternos, os padrões sobrenaturais, onde nós vemos limitações, o Senhor tem romper para as nossas vidas. Aonde nós olhamos e existem lágrimas, existe consolo do Senhor. Aonde as nossas forças chegam aos limites, existe empoderamento dos céus sobre as nossas vidas. São os padrões dos céus. Somos modelados pelos céus. Que a Bíblia diga quem você é, não este mundo. Em nome de Jesus. E o que Tiago nos garante é que à medida que Ele nos dá, com generosidade, com sinceridade, com integridade, Ele também em nada nos censura, Ele não nos impropera, e é mais um encorajamento, porque essa palavra grega, ela tem o sentido de aquele que joga na cara por um favor recebido. E Tiago está dizendo assim, Ele nunca vai fazer isso. Eu posso fazer. Nós como homens às vezes fazemos, mas Ele não. Ele não nos censura porque nós ainda não temos a sabedoria para nos relacionarmos de maneira como Ele entende nos seus padrões perfeitos. Mas Ele está construindo isso em nós. Ele sabe o que ainda falta. Ele sabe o que você precisa nessa noite. E Ele tem essa porção para derramar sobre nós. Então não é porque você em algum momento você errou, você fracassou, porque te faltou sabedoria em uma determinada situação da tua vida. Ele não está te julgando por causa disso. O nosso Senhor não se move dessa maneira. Ele não vai dizer, olha, você até recebeu uma porção de sabedoria, mas você não soube aproveitar. Deus nunca faz isso, meu irmão. Os homens fazem, mas a sua misericórdia não, é diferente. Os olhos de Jesus são diferentes, meu irmão. Que nessa noite você possa avançar neste lugar, porque Ele diz, tenha coragem, tenha ousadia. A palavra de Deus nos diz, o caminho está aberto. Ah, meu irmão, e eu quero avançar neste lugar. É exatamente porque nós não conseguimos. É porque você não rompeu ainda. O motivo pelo qual Ele está desejoso de te dar essa sabedoria. Ele está olhando e diz, eu os amo tanto, que eu não quero os deixar nesse lugar. Então eu vou derramar aquilo que é necessário sobre ele, para que então ele possa receber e sair deste lugar e romper. Ele está nos trazendo, meu irmão, para um lugar onde Ele projetou, um lugar onde o nosso destino profético é revelado, um lugar onde a nossa identidade espiritual nele é revelada. Ele está nos atraindo para este lugar. Ele está dizendo para você nessa noite, eu tenho a sabedoria que você precisa e eu quero derramar sobre você nessa noite. Me peça. Que haja agora, meu irmão, um espírito de oração nesta casa, para que, da maneira que o teu espírito se conecta com o Espírito Santo do Senhor, possa ser um derramar de sabedoria do céu sobre a tua vida. Então Tiago diz, peça. Ele não vai jogar isso na tua cara. Confie. Mas existem condições. Ele dá a todos,
Mas existem condições para esse pedido ser feito. E como nós precisamos pedir? Com fé e sem dúvidas. Parece que a gente entra num dilema, né? Porque ao ler até o versículo 5, nós estaríamos completamente encorajados. Aí lemos o versículo de número 6 e então a nossa realidade é trazida à tona. Mas Tiago não escreve isso para nos desanimar. Ele escreve isso para nos encorajar. E precisamos reconhecer que talvez essa seja a nossa maior dificuldade, porque no meio das pressões parece ser a estação que mais temos dúvidas. Tiago está falando sobre provações, sobre aflições, sobre perseverança, mas estamos aqui diante de um dilema. Para que eu possa perseverar no meio das aflições, eu preciso de entendimento, você precisa de entendimento. Mas se não cremos, mas se duvidamos, estamos diante de um desafio e nos sentimos muitas vezes confrontados por essa realidade. Tiago, ao usar a palavra diacrino, que é traduzida nas nossas Bíblias por duvidar, essa palavra tem o sentido de separar, de diferenciar, de entrar numa disputa. Mas como a palavra aqui é usada no sentido reflexivo, ele está querendo dizer que quando você duvida, você entra numa disputa com você mesmo. Isso é a dúvida. Você tem uma palavra, você tem uma promessa de Deus, você tem uma semente nas mãos, mas então, no meio das pressões, você entra numa disputa com você mesmo. E então você começa a lutar, e por isso começa a duvidar daquilo que você mesmo pensa. Às vezes nós queremos entender o porquê daquela estação, queremos entender o porquê dessa situação, o porquê desse dilema, o porquê dessa luta. E isso porque há um clamor dentro de nós, porque a sabedoria, o entendimento nos dá segurança. E parece que nas pressões a tendência do nosso coração muitas vezes é se fechar, é recuar, é se esconder, é entrar em cavernas, nos distanciar dos inimigos. Mas eu quero te dizer que a sabedoria de Deus não está nisso. A sabedoria está em buscar a presença dEle, é pedir a Ele no meio das pressões. É dentro desse lugar que nós podemos amadurecer a nossa fé e caminhar, meu irmão, vencendo essas disputas que acontecem dentro da nossa mente, disputas que acontecem dentro da nossa alma, como que se a nossa fé fosse esmorecer. Você precisa de ajuda para encontrar um lugar seguro. Você precisa da sabedoria de Deus. Por isso você pode pedir a Ele, porque Ele derrama isso sobre nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, recebam em nome de Jesus a sombra do Onipotente. Meu irmão, tem descanso nesse lugar. Peça a Ele, Ele te dará a sabedoria necessária para que a tua fé seja alimentada e você possa discernir essa disputa que está dentro do teu coração. Porque essa dúvida é uma disputa, mas que em nome de Jesus o céu possa te direcionar nessa noite. Você não precisa se fechar em cavernas, você só precisa buscar a presença. Você não precisa se esconder dos seus inimigos, porque a segurança é onde Deus está. É isso que nós precisamos. Muitas vezes pensamos que o lugar seguro é o lugar onde os nossos inimigos não estão, mas dentro do reino não funciona assim. Dentro do reino, os nossos inimigos não definem um lugar seguro. É a presença de Deus que define um lugar seguro, mesmo que seja diante dos olhos dos nossos inimigos.
A guerra é real, mas a paz não é a ausência dessa guerra. É aprender a dormir no meio das tempestades. Uma segurança sobrenatural. Se nós não entendemos essa segurança, se nós não recebemos essa segurança, eu te garanto, irmãos, ficaremos como o que Tiago descreve. Esses que duvidam são semelhantes à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É a parte B do versículo de número 6. E veja que a onda do mar é impelida pelo vento. O que isso quer dizer? Qual é a direção da onda? A direção que o vento dá. É a direção que a luta fornece. Ficam agitados, porque não sabem para onde vão. Porque são as lutas que estão direcionando os seus passos. Mas que nessa noite o Eterno possa confirmar cada um dos passos das nossas vidas. Meu irmão, as lutas não vão te deixar num lugar onde você ficará sem direção, confuso. As pressões não serão a informação que vai guiar, nortear a tua vida. Porque as escolhas feitas nesse lugar são escolhas feitas em meio ao medo. E a mente fica confusa. Há pessoas aqui que em determinadas situações ficam confusas. As mentes ficam confusas. Por quê? Porque as lutas, os ventos estão te agitando. E a direção que você está tomando está sendo direcionada, está sendo ditada pelos ventos. Mas que essa realidade seja quebrada na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Que a voz do Senhor seja a nossa direção. Que a voz do Senhor seja a nossa guia. Que a voz do Senhor seja a nossa luz para cada passo. Existe um modo do Senhor operar, um modo de trabalhar. E eu vou te dizer que esse modo é um modo que muitas vezes nós não entendemos, nem gostamos muito. A nossa natureza que deseja, anseia por segurança, entendendo que segurança, quando estamos longe dos nossos inimigos, nem gosta muito desse modo de operar do Senhor. E que modo é esse? O Senhor, quando Ele quer nos ensinar o que é estar num lugar seguro, Ele nos pega e nos leva na frente dos nossos inimigos e nos deixa ali. Ele nos leva até um lugar de confronto. Ele nos leva ao lugar onde podemos ver os nossos inimigos aos olhos. E aí você ora e você diz: Senhor, me tira daqui. Aí o que o Senhor faz? Ele te deixa ali. Aí você vai dizer: mas Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu estou te sustentando. Aleluia. Porque você precisa aprender que eu sou o sustentador do universo. Eu não apenas criei o universo. Ouçam a voz do Eterno aqui. Ele não é somente o Criador, mas Ele está te sustentando nesta noite, meu amigo. É Ele quem te coloca de pé. Meu Deus. Então esse modo de operar é um modo que nos confronta. É um modo que nos faz repensar o que está acontecendo. Mas é nesse lugar que o Senhor nos leva. E aí Ele diz: aqui eu te sustento, mas eu posso ver os meus inimigos. Qual é o nome disso? Provação. Aí a gente começa a entender como Tiago está conectando as coisas. Porque então, quando ele te sustenta frente ao inimigo, você entrou em um processo de provação. E aqui está o ponto. Ele nos leva a esse lugar, mas enquanto nós estivermos com os nossos olhos fixos só no inimigo, olhando para o inimigo, nós vamos querer fugir desse lugar. Nós vamos ficar desesperados nesse lugar. O desejo de fugir vai continuar. Nós vamos ficar ali apavorados, desnorteados. Mas até um momento em que os nossos olhos forem abertos. Aí quando eu meditava sobre isso, não teve como não se lembrar de 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu, ele está numa cidade que foi cercada pelos inimigos.
o seu moço vem desesperado até Eliseu. Senhor, eles cercaram a cidade. A palavra de Eliseu é outra. Ele fala assim: não, os seus olhos ainda estão fechados. Maior é o número daqueles que estão conosco do que eles. Mais poderosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão ali, cercando a cidade, sitiando a cidade. Essa é a realidade da provação. Enquanto os nossos olhos não estão abertos, nós somos como esse moço, que ficamos desnorteados, ficamos apavorados, queremos até sair desse lugar, mas que Deus possa descortinar o mundo sobrenatural, e que possamos ver os anjos do Senhor acampados ao redor de todos aqueles que o temem, que o buscam. Assim é o Senhor sobre as nossas vidas, meu irmão. Há um descortinado céu aqui, Ele está te cercando. O nome disso é provação. E então Eliseu ora: Senhor, abra os olhos desse moço. Eu oro nessa noite também: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Senhor, abra os nossos olhos espirituais nessa noite, em nome de Jesus. Quem está nos sustentando, você pode ver aqui nessa noite. Você pode ver aquele que está contigo. Foi Ele que te levou até esse lugar onde você está vendo os inimigos. Você acha que Deus perdeu o controle da tua vida? Satanás está tomando conta. Meu irmão, Deus está no controle da tua vida. Meu Deus! Precisamos entender as dinâmicas espirituais para amadurecer. Precisamos sondar. E eu te garanto que quando os nossos olhos forem abertos, ficaremos fascinados pelos olhos dele. Ficaremos fascinados pela maneira como ele operou e nos levou ao amadurecimento. Está no meio de uma provação. Enquanto você estiver aí, não faltará o fortalecimento de Deus. E aí você vai dizer: mas eu ainda não estou entendendo. Peça sabedoria a Deus. Olha como ele está conectando as coisas aqui. Então ele te leva, ele te sustenta e ele descortina. E aí sim, ele nos leva para outro lugar, se ele quiser. Mas eu te garanto que uma vez que você tem os olhos descortinados, a provação já está vencida. Você rompeu. É o que o salmista diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eles podem me ver e eu também posso os ver. Eles podem ser até mais fortes do que eu, e algumas vezes são. Eles podem até estar tentando te devorar. Também é uma verdade. Mas se nós estamos com os nossos olhos no Senhor, o Todo-Poderoso, o bom pastor, o eterno anfitrião, eu te garanto, meu irmão, receba nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos no lugar mais seguro do universo. Peça sabedoria a Deus, porque foi Ele quem te levou até esse lugar, para descortinar isso para você. E então você vai entender, meu irmão, que ali existe um romper. É assim que caminhamos, com fé e em nada duvidando. Porque entramos numa disputa conosco mesmo. E aí você decide. Porque a dúvida é quando a disputa acontece. Mas qual é a tua escolha nessa noite? Eu quero Deus. Eu preciso do Senhor nessa noite. Se Tiago avança, ele continua descrevendo esses que duvidam, que estão agitados. E ele diz que esses são pessoas com o ânimo dobre, com dubiedade, com a mente dividida. É o versículo de número 8. O homem de ânimo dobre, inconstante e em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo, no versículo anterior, que esse deveria já entender que está agitado.
Meu irmão, e aqui há um segredo do Senhor aqui. Se você está agitado, não suponha que você vai encontrar a resposta assim. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, descansa. Deixe Ele trazer a paz que a tua alma precisa nessa noite. Eu quero ser intencional como o Espírito está sendo. Deixe o Espírito derramar essa paz sobre a tua vida nessa noite. Porque enquanto você estiver agitado, Tiago está dizendo, olha, não suponha que esse é o caminho. Não suponha que é dessa maneira que você vai encontrar as respostas. Pelo contrário, você não conseguirá as respostas, você não vai achar a saída. Deixe que o Espírito tome conta de todo o seu ser. E quando tudo estiver no altar do Senhor, e todo o nosso ser for derramado nesse lugar, então há de ver que o Senhor tem poder. Ele tem poder, meu irmão. Ele está trabalhando em nosso favor aqui nessa noite. Mas se a mente está dividida, e veja que o versículo de número 8 fala sobre essa dubiedade. Sabe, nós estamos no culto e estamos sentindo fé. Sabe quando você vem no culto e você se sente encorajado? Você sente a sua fé sendo alimentada. Mas quando chegamos em casa, parece que estamos sozinhos. Essa é uma mentira de Satanás, porque isso não é verdade. Ele é o Senhor do universo. Ele é onipresente. Não há nenhum lugar para onde podemos ir que Ele não possa nos alcançar. A revelação dada a respeito de Jesus Cristo é que Ele é Deus Emanuel. Existe uma plataforma em que você caminhará com o Senhor, porque Ele disse, eu estarei com vocês. Irmão, existe uma garantia da presença do Espírito conosco. Existe uma garantia da presença do Senhor Jesus conosco. Existe uma garantia da presença do Eterno com cada um de nós. Nós vamos para as nossas casas, mas Ele continua contigo. Mas esses que estão com a mente dividida, muitas vezes tropeçam nesse lugar. E note que o que Tiago está falando aqui é algo muito sério, porque é alguém que está construindo a sua vida neste lugar de solidão. Pessoas que estão construindo a sua vida dentro de um lugar de cavernas. Não são pessoas que estão tendo lapsos. A palavra de Tiago é que essas pessoas são assim em todos os seus caminhos. Olha aí para a tua Bíblia. É o que está escrito no final do versículo de número 8. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós começamos a construir as nossas vidas dessa maneira, não são só os nossos pensamentos que começam a ficar divididos, mas aí as nossas palavras começam a ficar divididas. Onde haveria uma palavra de fé, começa a entrar murmuração. E aí não somente as nossas palavras e pensamentos estão divididos, mas as nossas atitudes começam também a se tornarem confusas. Mas que em nome de Jesus possamos entender que Ele está conosco. O chamado aqui é um chamado de aperfeiçoamento, meu irmão. Esses lapsos existem. Tem vezes que nós estamos no meio da pressão e a gente sente, nós entramos em disputa consigo mesmo. E aí nesse momento é a hora que precisamos clamar por sabedoria. Deus está nos chamando para uma vida constante na presença do Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes. Ele está nos chamando para uma vida de constância. Irmão, não é sobre correr muito, é sobre ser constante na sua carreira. Não é sobre chegar primeiro, é sobre permanecer até o fim. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero permanecer até o fim. Esse é o chamado de Tiago, porque Deus está realizando essa obra em nós. E à medida que Ele realiza, Ele nos aperfeiçoa. Ele nos ajuda a remover essa mente dupla, essa mente dividida, essa insegurança, essas dúvidas. Ele nos leva a amadurecimento de fé sobre a natureza dele, sobre a natureza do Senhor, sobre quem Ele é e sobre o cuidado dele. Ele está se revelando a nós. Meu irmão, eu posso experimentar isso na minha vida. Se eu pudesse sentar com vocês e começasse a contar, meu irmão, como Ele está cuidando de detalhes da minha vida, no meio das tribulações. E no meio de tudo isso, eu percebo que a minha fé está aumentando, porque eu percebo Deus Emanuel me surpreendendo a cada dia.
Não é porque eu recebo um sim dele, mas é porque ele diz: não se preocupe, porque eu estarei com você. Venha o que vier, meu irmão, eu estarei com você. Permaneça firme. No meio das pressões, o inimigo quer encher os nossos corações de ofensas, de mentiras em relação ao Senhor, mas que isso seja quebrado. Meu irmão, Ele não me abandona, Ele não te abandona. Você não está sozinho, você não é um órfão, você não é uma pessoa rejeitada. Ele nos recebeu na casa dEle. E o ponto é que Deus não está negociando conosco o que precisa fazer. Isso é fundamental para a vida cristã. Como que se nós pudéssemos entrar num lugar de oração e falar assim: Senhor, olha, eu sei que tu estás realizando uma obra na minha vida, faz dessa maneira. Não tem negociação nesse lugar. E se Ele ouvir algo dessa maneira e nos atender, Ele vai nos entregar o nosso próprio coração. Ele não abriu uma negociação para essa obra. Ele é o soberano. Ele sabe exatamente o que precisa fazer. O arquiteto do universo é perfeito em tudo que faz. Ele não está negociando o amor dele, a bondade dele. Ele sabe o que está fazendo e Ele te ama. Ponto. Ou cremos, ou então entramos em uma disputa consigo mesmo e cedemos. E se fizermos isso, nós não recebemos, nós não avançamos. O que nos falta sempre será avançar na sabedoria sobre a bondade de Deus. Ele é bom. E eu tenho orado, sondado essa verdade espiritual sobre as nossas vidas. Ele é bom. Não estou dizendo aqui para você negar a dor, negar as dificuldades. Sabe, como se nós fôssemos nos vestir de uma alegria religiosa, como se estivéssemos fingindo estar alegres. Não estou dizendo isso. Mas diga para o Senhor nessa noite: está difícil? Senhor, está difícil. Senhor, parece que eu não vou aguentar. Fale para Ele nessa noite, cara. Abra o teu coração. Mas à medida que você diz que está difícil, também reconheça a fidelidade dEle. Mas eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel em cada uma das Tuas promessas. E eu te garanto que nesse lugar você vai conhecer o Senhor como você nunca o conheceu antes. Mesmo que tudo esteja dizendo não, mesmo que tudo diga o contrário, meu irmão, eu quero reafirmar a minha fé aqui junto com vocês. Eu estou decidido a permanecer na bondade do meu Pai. Eu estou decidido. No meio das pressões, Ele é bom. E então Tiago agora faz um paralelo, contrastando uma situação específica que por muitas vezes nós entendemos como pressões. O versículo de número 9 e 10, ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Aqui Tiago faz um paralelo, contrastando essas realidades econômicas, e até nos ajuda a discernir corretamente, dentro do contexto, o que a palavra humilde quer dizer aqui. Ele está dizendo pessoas com poucos recursos financeiros, pessoas que talvez precisam comprar algo e faltam. Tiago está falando de riqueza e pobreza. Agora, o curioso é que Tiago fala que existe uma situação em que nós podemos nos gloriar, que você pode se orgulhar. Não, mas eu não posso me orgulhar, porque o orgulho... Não, Tiago está dizendo assim: há um lugar onde você pode se gloriar. E que lugar é esse? É quando nós olhamos para quem Ele é. Se alguém se gloria em algo, como Jeremias nos diz, glorie-se no Senhor.
É Ele a nossa herança. É Ele quem nos sustenta. É o nome dele. E quando você faz isso, meu irmão, você reconhece que não está nas tuas mãos, e não está na tua força. A exortação de Tiago aqui, ao trazer essas realidades diferentes de pobreza e de riqueza, confronta não só as pessoas desse tempo, porque lembram, os destinatários desta carta estavam na dispersão, muitas vezes precisando deixar as coisas para trás, deixar até mesmo casas, propriedades, alguns só com a família e a roupa do corpo, quando não perderam algum ente querido, chegando em lugares desconhecidos. Não chegavam todos com muitos recursos financeiros, alguns chegavam em grande dificuldade, mas Tiago está nos dizendo que essas avaliações, as avaliações deste mundo em relação à pobreza e à riqueza, elas não podem definir quem nós somos. Elas não podem definir o nosso entendimento sobre quem nós somos, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu não sou definido por quanto eu tenho no meu bolso. Nós não somos definidos por quanto nós temos na nossa conta bancária. O que nós precisamos é o que Tiago nos diz. Precisamos da visão de Deus a respeito de quem nós somos. Como Deus está te vendo? E eu posso dizer, te garanto, que Ele não está te avaliando segundo as suas posses. Ele não está nos avaliando segundo as nossas capacidades de influência, a nossa rede de influência. Ele está olhando para algo muito maior. E aí, aquele que é humilde, glorie-se na sua dignidade. Que dignidade é essa? Digno de Cristo. Porque pode ser até pobre, mas uma vez em Cristo, a palavra é, está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Ah, mas e o rico? Se glorie na sua insignificância. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que você se glorie em se parecer com aquele que tem muito menos do que você. Não se glorie pelo que você tem, mas se glorie porque vocês estão todos no mesmo lugar. Se glorie nessa insignificância. É o que Jesus nos ensinou. Aquele que se exaltar, meu irmão, exatamente esse que será cobrado, é este que será humilhado. E aquele que se humilhar, o Senhor em tempo oportuno, Pedro usa essa expressão, em tempo oportuno, o Senhor vos exaltará. É sobre a nossa identidade espiritual. As pressões financeiras não medem a nossa identidade espiritual. Na verdade, quem nós somos, a nossa identidade é até a medida da nossa relevância. E aí a gente precisa resistir à tentação, porque é uma tentação. Que tentação é essa? Aquele que tem poucos recursos, muitas vezes olha para si mesmo e se sente pequeno, insignificante, como se não tivesse condições de fazer algo. E Deus está dizendo, não se veja dessa maneira, você é filho do Altíssimo. Existem recursos sobrenaturais liberados sobre a tua vida. E é uma tentação, meu irmão, porque quando nós nos vemos sem recursos, às vezes somos tentados a confiar e ser definidos por essa situação, por essa pressão específica. E Tiago está dizendo que isso não te defina. Da mesma maneira, o rico, que ele não se orgulhe sobre o que ele tem, até porque essas coisas vão passar. É o que ele diz, o rico, na sua insignificância, que deve se gloriar, porque as outras coisas passam como a flor da erva. Versículo de número 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que Tiago está dizendo? Abandone os seus próprios caminhos e abrace o caminho do Senhor. É uma palavra de encorajamento.
Jesus também falou sobre isso quando ele nos ensinou sobre as riquezas. Não há como você caminhar com a mente dividida. Não tem como agradar a dois senhores. Isso é dubiedade, isso é a mente dividida. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Mamon. E eu preciso reconhecer que não é fácil em um mundo como esse, onde parece que as coisas confrontam um padrão que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia nos chama a caminhar. O mundo está te oferecendo um padrão completamente diferente, aonde você precisa ter para ser, você precisa comprar, é necessário ter poder de aquisição. Só que Jesus, ele veio implantar algo que é uma contracultura deste mundo. É exatamente o caminho contrário. Essa é a perspectiva que nós como igreja precisamos estabelecer. Essa é a perspectiva que nós como igreja precisamos propagar. Onde nós olhamos, meu irmão, não são essas situações financeiras que nos definem, não é aquilo que eu posso comprar que me define, mas é a palavra do Eterno que me define. Mesmo em meio às situações, isso é apenas uma pequena amostra de como que as pressões financeiras muitas vezes tentam nos definir. E eu não estou nem falando de comprar, é só na tua identidade, aonde nós nos sentimos frustrados. Meu irmão, que todo sentimento de frustração seja quebrado em nome de Jesus, porque o Senhor está cuidando de você. Não vai faltar o pão sobre a tua mesa, Ele sabe o que você precisa. Então Ele dá esse exemplo. E aí, com essa interpretação, nós conseguimos seguir um contexto alinhado com o que Tiago está falando aqui. E ele parece estabelecer nessa epístola. Porque os temas são variados. E aí eu falei aqui no início que o nosso desafio seria conectar esses temas tão variados. Porque Tiago não está simplesmente falando coisas desconexas. Mas quando nós estabelecemos um padrão contra a cultura deste mundo, quando nós resistimos, e aí você fala assim, não, eu vou buscar o contentamento em Deus, porque tudo aquilo que Ele está me dando, o que eu preciso para hoje é suficiente. Posso dizer uma coisa? Quando você procurar estabelecer esse padrão na tua vida em todas as áreas, isso provocará atritos. Lembra da semana passada? Céus e terra. Então, quando você se estabelece contra a cultura deste mundo, existem atritos, ou seja, provações. E então, nessas provações, Tiago nos chama. Veja como que o texto agora se conecta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Recebam em nome de Jesus. Veja o porquê nós suportamos as provações. Por que nós chegaremos até o fim? Porque a marca deste são aqueles que o amam. Meu irmão, isso vai amadurecer na igreja do Senhor Jesus. Eu creio numa noiva que chegará no fim, meu irmão, haverá muita pressão ainda sobre a igreja do Senhor. A gente está achando que tem pressão, meu irmão, a pressão ainda vai aumentar. Já botaram a tampa e já está no fogo a panela. Aí a gente está dentro dela. A pressão vai aumentar. Mas eu te garanto que nós vamos permanecer até o fim. Mas por quê? Porque Ele está nos amadurecendo em amor. São esses que permanecerão até o fim. É o nosso amor por Jesus, o combustível da perseverança. Mas a tática do inimigo surge aqui, porque ele quer quebrar a tua resposta de amor. Quando você permanece, sabe, você está aqui nessa noite, meu irmão, não é por um compromisso de uma segunda-feira estar no estudo bíblico. Você está aqui porque você ama Jesus. E eu quero que isso seja descortinado ao teu coração, porque se você estiver aqui porque ama Jesus, não importa quem está aqui ministrando, não importa se está chovendo, não importa se estiver sol, não importa se você estiver passando por luta ou se estiver numa estação tranquila, você continuará se movendo por amor a Jesus. É isso que nos faz permanecer. Mas o inimigo quer quebrar essa nossa resposta de amor. E aí, como ele faz isso? Ele faz tentando nos paralisar com as suas estratégias, as suas tentações. E é o tema que Tiago começa a descrever para nós a partir do versículo de número 12. Porque ele diz que nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados. Isso é mais do que feliz. Porque às vezes nós
podemos estar tristes, mas o bem-aventurado é aquele que mesmo na provação não falta o favor de Deus sobre a vida dele. Meu irmão, não faltará o favor do Senhor. Nós somos favorecidos por Ele, Ele é propício a nós. Tem graça de Deus aqui nessa noite. Há uma promessa, e agora a perseverança é levada a um lugar ainda mais poderoso do que nós fomos na semana passada. Porque nós vimos na semana passada que a perseverança produzia em nós maturidade, integridade, mas agora Tiago nos leva até a consumação dessa perseverança, onde nós receberemos a coroa. E uma coroa era um símbolo de um romper, de um vencer. Um atleta que chega até o final da sua carreira, que cumpre aquela corrida, e no final ele recebe uma coroa, mas a coroa é só um símbolo. É o símbolo de quê? De que ele venceu. E como essa coroa é descrita, aí nós vemos qual é a recompensa, o que essa coroa está simbolizando. Meu irmão, o Senhor tem vida e vida com abundância para nós. Nós temos uma promessa de vida eterna e essa vida já começou em nós. Agora Tiago nos leva a esse lugar onde ele quer que tenhamos clareza absoluta sobre a estação que nós estamos passando. Vocês estão atravessando provações, estão passando por situações difíceis. Tiago não quer que você tenha dúvidas sobre o que é a aprovação ou se eu estou sendo tentado, se é uma tentação. E aí Tiago diz no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus jamais nos tentará. O ponto é que a provação e as tentações podem acontecer numa mesma estação. A provação e as tentações, elas caminham juntos. E entendemos quem está gerando isso. Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade financeira. Meu irmão, eu não sei se você está aqui em uma estação de dificuldades financeiras, mas isso é só uma provação. Mas o diabo, olhando para essa situação, ele vai tentar colocar no teu coração uma semente de questionamento a respeito da providência divina. No meio da provação, eu estou enfrentando uma dificuldade financeira, o Senhor está contigo, o pão não está faltando, mas aí vem Satanás e tenta colocar uma semente de dúvida em relação à providência de Deus sobre a tua vida. E assim se vão as possibilidades, as tentativas, quando muitas vezes perdemos um ente querido, provação, e então Satanás vem e tenta colocar uma semente em nossos corações, nos tentando a questionar onde está o amor de Deus. Quando nós somos tentados a questionar até a justiça divina, porque estamos olhando para o ímpio prosperar, às vezes se levantando até mesmo contra nós, e os ímpios estão prosperando. É a oração de Asaf. O que está acontecendo? Provação. Mas quando somos tentados a questionar a justiça divina, é uma semente do inimigo. Você teve um problema com a sua esposa em casa, vai fazer alguma coisa na rua e encontra uma amiga que começa a se oferecer a você. O problema, a dificuldade em casa é uma provação. Essa amiga é uma tentação. Quando você está no seu trabalho sendo perseguido por causa da sua integridade, provações. Mas aí vem um colega e te chama para fazer um esquema por fora, para desviar ali um dinheiro, para que vocês possam se favorecer. Tentações. Alguém poderia dizer, olha, cara, tá todo mundo falando de você, aproveita logo essa oportunidade. Gente que está saindo do trabalho, aproveita essa oportunidade. Tentações. O seu chamado é, mantenha-se íntegro. As pessoas estão te caluniando. Ah, Zeca, mas estão falando mal de mim. Aí você encontra um irmão que aí começa a falar mal das pessoas que estão te caluniando. Se estão te caluniando, é uma provação. Mas se chegar aquele irmãozinho para começar a falar mal dos caluniadores, tentação. É a maneira como nós respondemos. Querem escrever algo na tábua do coração de vocês? A tentação sempre vai alimentar a nossa carne. A tentação, ela vem para oferecer uma saída carnal para a aprovação. Essa é a intenção.
o objetivo de Satanás. Pois quando nós cedemos às tentações, quando nós cedemos a essas ofertas do inimigo, nós pecamos. E nós sentimos que pecamos. E quando nós sentimos que pecamos, começamos a nos rejeitar. E isso gera em nós medo até de se arrepender. Porque muitas vezes as pessoas entram num lugar de oração, buscando arrependimento, mas parece que não conseguiram encontrar. E aí se sentem como que se Deus não fosse aceitar o arrependimento. Aí queremos nos esconder, queremos fazer como Adão. No meio das adversidades, no meio das provações, surgirão duas vozes: a de Deus e o diabo. Tiago está dizendo, qual delas você vai ouvir? Porque Deus não tenta ninguém, então você sabe quem é. E é curioso, pastor Adelmo, porque Tiago nem fala do diabo aqui. E ele está consciente do diabo, porque ele fala sobre o diabo no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas aqui ele nem fala do diabo. Por quê? Porque Tiago não está preocupado com o que o diabo está fazendo. Tiago está preocupado com aquilo que você vai fazer no meio das provações. Qual a resposta você vai dar? As tentações surgem no meio das pressões. As tentações surgirão e elas provocarão, de alguma maneira, uma amnésia, ou pelo menos vão acentuar. Alguns já se esqueceram de quem são, e é por isso que tropeçam na tentação. Sabe como Jesus venceu a tentação do diabo no deserto? Jesus nunca se esqueceu de quem ele era. Jesus nunca se esqueceu de quem o Pai era. Jesus nunca se esqueceu da vontade do Pai. Por isso as suas respostas eram completamente conscientes no meio das pressões. E é isso que acontece no meio das provações, nós ficamos confusos. E agora você entende por que o versículo 5 é tão importante? Meu irmão, que nessa noite você receba a clareza de Deus, para que no meio das provações você possa romper e vencer como Jesus venceu, porque Ele abriu um caminho para nós. Deus, meu irmão, Deus está te dando armas espirituais aqui. A Epístola de Tiago poderosamente está nos habilitando, meu irmão, a vencer Satanás. Então é dentro desse lugar que Ele nos chama à responsabilidade. Infelizmente muitos se esquecem quem são, qual é a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus seja inculcada em nós. Espírito Santo continua nos incomodando, que você seja incomodado pelo Espírito todos os momentos da tua vida, em nome de Jesus. E aí no versículo de número 14, Tiago não fala de Satanás, ele fala da nossa responsabilidade, ele fala do que nós precisamos fazer. As obras do inferno existem, mas existe uma obra que Cristo está realizando em nós e através de nós. Mas a tentação, ela só passará a nos afetar quando nós nos apropriarmos dela. E esse é o ponto de Tiago, a partir do versículo de número 14. Sabe quando a tentação se torna o pecado? Quando você começa a desejar o que foi oferecido. E eu vou dizer que a cobiça do homem carnal é a palavra que Tiago usa no versículo 14. Vamos ler o versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É interessante que a palavra cobiça aqui, também do grego, exelko, é uma palavra que Tiago tira da metáfora da caça, de uma isca. Por isso nós precisamos entender, não subestime Satanás. Não subestime. Não preciso superestimá-lo, não preciso dizer o que ele não tem, mas não podemos baixar a guarda. Não subestime o inimigo, porque a palavra que Tiago usa aqui, como cobiça, é uma isca, e a isca é atraente. Se tem alguma coisa que você diz, não, isso aqui não me pega, Satanás não vai usar. Pegou? Se ele sabe que isso não te atrai,
Então para que ele vai usar? Ele vai usar aquilo que te atrai. Ele é estrategista. Por isso a palavra aqui, quando vem da metáfora de uma isca, a isca de Satanás, há um livro do John Bevere, mas é um livro muito comentado, chamado A Isca de Satanás. E assim, o John Bevere é um cara que escreve muito bem. Mas a cobiça, ela seduz os nossos olhos. Ela prende os nossos corações como se nós fôssemos fisgados. É o que Tiago está dizendo. Tiago diz que quando a tentação vem, ela não vem com aquilo que você diz que não tem domínio sobre você. Se você já rompeu em alguma área da tua vida, meu irmão, olha, eu vou te dizer, não será por esse caminho. A isca de Satanás é uma isca que vem para atrair os teus olhos. Como está ali o peixinho lá, está nadando, o peixe está nadando e ele vê alguma coisa no anzol. Você botou uma minhoca, tem gente que bota flor, pedaço de peixe. Quem é pescador sabe o que coloca. Eu não sei direito o que coloca ali na isca, mas eu sei que o que é colocado ali atrai o peixe. Porque se você lançar o anzol puro, não pega nada. Mas quando você lança o anzol com uma isca, isso atrai, fisga. É a imagem de um peixe sendo fisgado e que não consegue se soltar. Veja, meu irmão, aqui que uma vez fisgado, você não consegue se soltar. E esse é o perigo. Quando essa própria cobiça o atrai. E a palavra aqui, novamente, atrai, ela continua na metáfora da pesca, da isca, mas ela começa a transicionar. Porque a palavra que aparece aqui, novamente, as palavras de Tiago são muito específicas. Lendo esse capítulo, cara, existem palavras que Tiago cunhou na literatura grega. Palavras que são únicas no vocabulário grego, que surgiram primeiro na Epístola de Tiago. Tem até, assim, alguns tratados escritos a respeito disso. E aí Tiago escolhe as palavras de maneira muito específica. A palavra aqui, deleatio, que é capturar com uma isca, mas também é enganar com os agrados. Porque o que é a isca? Uma vez que o peixe está ali, ele está achando que é uma comida. E ele está sendo enganado por um agrado. E é dessa maneira que Satanás começa a seduzir o nosso coração. Ele nos mostra aquilo que nos atrai, mas uma vez que nos atrai, ele nos seduz, tentando nos agradar. Tem isca específica, tá? Tem isca específica. É pescador, né? Wagner é pescador. Então, mas é exatamente esse o ponto. É o que atrai, né? Eu tô lá. E aí, sabe, esse agrado, ele é um engano. Cara, toda tentação será um engano. Toda tentação será vestida de engano. Antes da queda, Gênesis, Adão e Eva, quando a serpente entra no jardim, o que é oferecido a Eva? Um engano. Aquilo atrai Eva e a seduz, bem como atrai Adão e o seduz. Aí alguém vai falar assim: não, mas cara, nós estamos em Cristo Jesus, nós somos igreja do Senhor, nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todas essas coisas são verdades, mas marque na tua Bíblia 2 Coríntios 11:3. Paulo escrevendo uma igreja em Cristo Jesus, uma igreja poderosa, cheia de dons espirituais, uma igreja que se movia de maneira extravagante. Sabe o que Paulo diz para essa igreja? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, olha isso, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: eu estou preocupado com uma coisa, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele está escrevendo para uma igreja. E ele está dizendo assim: cara, eu estou preocupado, porque eu sei que Satanás é enganador. E da mesma maneira que ele enganou a Eva, eu receio que vocês estejam enganados. Nós não podemos subestimar. É dentro desse lugar, sabe, a tentação, guardem isso, irmãos, nunca será real, será uma ilusão, é uma distorção, serão migalhas do que de fato nós temos recebidos como promessa em Cristo Jesus.
E Tiago diz que essa que o atrai, o seduz. E eu continuo agora transicionando a metáfora, porque a palavra aqui, seduzir, é o anseio, é o desejo por aquilo que é proibido. Aí você vai falar assim, não, mas eu não quero, você não está entendendo. Uma vez fisgado, o teu discernimento fica comprometido. As pessoas não querem, meu irmão, mas uma vez que o discernimento está comprometido, agora começam a desejar aquilo que não queriam. E esse é o ponto. Porque para toda aprovação, Satanás sempre vai te oferecer uma saída mais fácil. Tentação. Que saída será essa? Uma saída que vai tentar alimentar os seus próprios desejos. E aí ele vem. E aí a cobiça, depois de haver concebido. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que começa a surgir um envolvimento tão intenso que agora se deita com a cobiça. Há uma relação com a cobiça. Nos deliciamos com a cobiça. Essa é a linguagem, porque depois de haver concebido, é como se fosse fazer alguém prisioneiro. Os desejos cujos impulsos humanos cedem. E isso, o final é a luz que é dada ao pecado. É a saída carnal. Como essas coisas acontecem? Está numa dificuldade financeira? Começa a murmurar. Está cedendo à tentação. Percebeu como é tão pequeno? É porque a gente está olhando para as grandes rochas. Existem pequenas pedras. Estou com uma dificuldade financeira e começa a murmurar. Cedeu à tentação. Sofri uma perda. Fizeram uma injustiça contra mim. Começamos a murmurar. Cedeu à tentação. Porque você não questionou a justiça divina, mas você murmurou contra aquele que vai trazer a justiça. Precisamos descansar. São nas pequenas pedras, meu irmão. E é aqui que quero concluir, apontando para as pequenas pedras. Porque de fato isso se aplica em outras áreas. Quando você recebe uma mensagenzinha no WhatsApp e de alguém ali que se oferece, que te propõe alguma coisa. Isso é uma pedra maior. Mas quando você começa a fazer fofoca, você cedeu à tentação. Falou mal do irmão, cedeu à tentação. E aí a gente está preocupado com as grandes pedras. E começamos a nos assemelhar com os fariseus. Eu sei que a palavra é dura, mas Tiago é assim. Tiago aperta. Tiago nos traz a esse lugar que o pecado gera morte e esse ciclo é real. As pessoas que lidam com o álcool, meu irmão, os caras acordam, estão ali, querendo beber um gole. Eu lembro de quando eu era garoto, tinha uma merceariazinha lá na esquina, eu tinha uns 12 anos. E meu pai já era falecido. Eu lembro que eu trabalhava nessa merceariazinha de manhã cedo. Os caras iam procurar um gole de cachaça. Chegavam assim, tremendo. Enquanto não bebessem o primeiro gole, a tremedeira não passava. Mas só que isso é um ciclo. Esse é o perigo da tentação, porque a tentação não é somente sobre uma queda. A tentação é sobre um ciclo de quedas. O cara bebe um gole de cachaça, mas quando o efeito do álcool passa, novamente ele está procurando e ele não consegue se saciar. Ele é prisioneiro desta realidade. Isso não é diferente com as drogas, isso não é diferente com a imoralidade sexual. Vou dizer, isso não é diferente com a mentira, isso não é diferente com a fofoca. Eu vou dizer mais, tem pessoas que entram em determinadas conversas, que se determinados assuntos não surgirem, a conversa não foi boa. Que isso seja repreendido em nome de Jesus. Tiago é uma epístola que nos aperta, que nos chama a despertar, meu irmão. Porque se os meus desejos se conectarem à tentação em meio às adversidades, eu vou dar vida ao pecado. Só que existem boas notícias para nós, porque isso pode ser quebrado. Como? É dar um passo à luz, confessar os vossos pecados. Meu irmão, se aproxime do Senhor, Ele é fiel, traga a luz. Mas como eu posso fazer isso se eu estou no meio da pressão? Como eu posso fazer isso se eu estou numa crise no meu relacionamento? Como eu posso fazer isso se eu estou precisando de dinheiro, Zeca? Como eu posso dizer não ao gato se eu estou com as minhas contas todas apertadas?
você precisa pedir sabedoria de Deus. Aí você entende o capítulo 1, versículo 5. O texto está conectado. Tiago não está escrevendo coisas soltas, meu irmão. O Espírito está guiando cada palavra a Tiago. Pede-me sabedoria. Levante a tua mão para o alto. O Senhor tem sabedoria para nós. Como quebrar cada um desses ciclos e transformar os nossos desertos, as nossas dificuldades em lugares de bênção. Meu irmão, Ele não vê a minha vergonha para me acusar. Ah, mas isso me constrange. Que isso traga constrangimento hoje. Porque o constrangimento hoje, meu irmão, te traz para um lugar de restauração. Mas o constrangimento no grande dia te levará para um lugar de condenação eterna. Mas Jesus hoje, quando Ele vem a nós, Ele vem como Ele veio àquela mulher adúltera, que foi pega. Todos queriam apedrejar. Se você ler João 8,11 é constrangedor. Jesus nem toca no assunto. Ele sabe que aquela mulher pecou. Ele só diz: se levante, vá. Foi alcançado pela misericórdia? Fui. Então vá e não peques mais. Nós precisamos permitir que Jesus entre, meu irmão. É nesse lugar que a cruz faz sentido. Se você disser, meu irmão, que você não tem atravessado nenhuma luta, a cruz ainda não fez sentido para você. Me desculpa, porque aqui esse é o lugar onde nós nos rendemos e entendemos que Ele foi crucificado por nós. A gente não entendeu muito a dimensão dessa palavra ainda. Ele foi crucificado porque nós não conseguiríamos. E sem Ele, nós ainda não podemos terminar a nossa jornada. É Ele até o fim. Foi pela nossa vergonha, para que Ele pudesse colocar poder em nós. Que esse poder de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. Você está tentando lutar, meu irmão, contra as aflições do tempo presente. Nessas aflições vêm provações e tentações juntas. Se você diz que é não porque você é forte, eu te garanto, Satanás tem uma isca ali que vai te derrubar. Porque não é sobre a minha força, é sobre a força dele em nós. É sobre a misericórdia dele sobre nós. Ele quer se unir a nós em meio a essas adversidades, pastora Delma. Ele quer se unir a nós em meio às pressões. Ele quer se unir a nós em meio à fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abednego se encontraram com o quarto homem. Que em nossas fornalhas possamos nos encontrar com o quarto homem. E Ele neste lugar não nos deixará sozinho. Talvez não faça sentido ainda para você nessa noite, mas é exatamente neste ponto que existe um romper para as nossas vidas. Se você quer romper nessa área na tua vida, meu irmão, levante a tua mão para o alto, porque nós vamos orar. Senhor Jesus, estamos dentro de uma fornalha. Tu sabes exatamente onde eu sou tentado, onde, meu Pai, as provações, elas se colocam, que o Senhor me leva a esse lugar para perseverar. Mas Satanás, como inimigo maligno, maldito, ele tenta, meu Pai, perverter esse lugar aonde eu fui chamado para te conhecer. E ele tenta nos oferecer saídas. Meu Pai, seja na área financeira, de relacionamentos, seja, meu Pai, na área de caráter. Eu não sei qual é a área, mas eu te peço força. Os teus filhos pedem força, porque, meu Pai, neste lugar nós somos constrangidos. De fato, nós não merecíamos, mas a cruz que expõe a nossa vergonha também nos posiciona em um lugar de dupla honra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos levar até o lugar da revelação. Saímos daqui empoderados. Saímos daqui para viver completamente diferentes. Meu Pai, cremos que Satanás já está derrotado, mas permanecemos na tua sombra. Permaneceremos debaixo da tua mão. Continua conosco, Espírito Santo. Leva-nos além. Assim nós oramos certos da nossa vitória. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?